Como alguém que nunca tinha se entregado a ninguém, acabou se envolvendo justamente com um homem que nunca poderia ser dela. Lívia não conseguia responder essa pergunta. O celular vibrava na mão dela, iluminando o quarto escuro. A mensagem já estava ali há alguns segundos, mas ela ainda não tinha coragem de abrir. O nome na tela parecia pesar mais do que deveria. Henrique. Ela respirou fundo antes de tocar na notificação. Eu não devia estar falando com você. O coração dela acelerou, mas não consigo parar. Lívia fechou os olhos por um instante, sentindo um frio estranho percorrer o corpo. Aquilo não era certo. Desde o começo nunca foi. Mesmo assim, ela respondeu, então por que continua? A resposta veio rápido demais. Porque desde aquele dia, você não saiu da minha cabeça. E foi exatamente ali que tudo voltou. O primeiro olhar, o primeiro silêncio estranho, a sensação de que algo estava errado, mas ao mesmo tempo impossível de ignorar. Semanas antes, Lívia entrou naquela delegacia tentando resolver algo simples. Um problema de documentos do pai. Nada que mudaria a vida de ninguém, mas mudou a dela. Ela lembrava perfeitamente do momento em que viu Henrique pela primeira vez. Ele estava encostado perto de uma mesa, conversando com outro policial. A postura firme, o tom de voz controlado e o olhar atento deixavam claro que ele não era alguém comum ali dentro. Havia respeito em volta dele, e autoridade. Mas não foi isso que prendeu Lívia. Foi o jeito que ele olhou para ela. Direto, sem pressa, como se estivesse tentando entender algo que nem ele mesmo sabia explicar. Lívia desviou o olhar na mesma hora, desconfortável. Não gostava de atenção. Nunca gostou. Você precisa de ajuda? A voz dele veio firme, mas sem agressividade. Ela hesitou antes de responder. Eu vim resolver um problema de documentação. Ele se aproximou um pouco mais. Não invadiu o espaço dela, mas o suficiente para que ela sentisse a presença dele de forma clara demais. Vem comigo. Simples, direto, sem dar opção. E mesmo sem entender o motivo, ela foi. Durante o atendimento, Henrique manteve o profissionalismo. Perguntas objetivas, explicações claras, nenhuma tentativa de ultrapassar limites. Mas havia algo ali. Nos pequenos silêncios, nos olhares que duravam um segundo a mais, na forma como ele prestava atenção nela. E Lívia percebeu. Ela tentou ignorar. Tentou se convencer de que era só impressão, porque fazia sentido ser só isso, até que no final, quando ela já estava saindo, Lívia, ela virou. Ele estava parado, olhando para ela de um jeito diferente agora, menos delegado, mais homem. Se precisar de qualquer coisa, pode me procurar direto. Aquilo parecia normal, mas não era. Ela agradeceu, saiu dali e tentou seguir a vida. Só que naquela mesma noite, o celular dela vibrou. Número desconhecido. Chegou bem em casa. Foi ali que tudo começou a sair do controle. De volta ao presente, Lívia ainda olhava para a conversa na tela. Sabia que deveria parar. Sabia que aquilo não ia terminar bem. Mas havia algo mais forte puxando ela de volta. Algo que ela não entendia. Ou talvez não queria entender. Os dedos dela pairaram sobre o teclado por alguns segundos. E então, mesmo sabendo que não deveria, ela respondeu, sem imaginar que aquela simples mensagem já era o começo de algo que iria mudar completamente a vida dela. E não da forma que ela esperava. Lívia ficou alguns segundos olhando para a própria resposta, como se pudesse voltar atrás apenas encarando a tela. Mas já era tarde. A mensagem havia sido enviada. Os 3 pontinhos apareceram quase imediatamente. Henrique estava digitando. Aquilo fez o coração dela disparar de um jeito que ela não reconhecia. Não era só nervosismo. Era expectativa misturada com medo. Eu pensei em você o dia inteiro. Ela engoliu seco. Ninguém nunca tinha dito algo assim para ela. Não daquele jeito. Não com aquele peso. Lívia tentou ser racional. Ele era um delegado. Um homem mais velho. Experiente. Seguro de si. Ela era completamente o oposto. E mesmo assim, estava ali, presa naquela conversa como se não tivesse escolha. Isso não é certo. Ela digitou. Dessa vez, demorou um pouco mais para ele responder. Eu sei. A resposta simples deveria encerrar tudo. Mas não encerrou. Então por que continua?
Ela insistiu, mesmo já sabendo que não queria realmente ouvir aquilo. A resposta veio mais lenta, como se ele tivesse pensado bem antes de escrever. Porque eu não quero parar. O silêncio tomou conta do quarto. Lívia sentiu um aperto no peito que não sabia explicar. Era como se estivesse sendo puxada para algo perigoso e ao mesmo tempo impossível de resistir. Ela levantou da cama, começou a andar pelo quarto tentando organizar os pensamentos. Aquilo precisava acabar ali, antes que fosse longe demais. Mas então outra mensagem chegou. Posso te ver amanhã? Lívia parou no meio do quarto. O mundo pareceu diminuir ao redor dela. Ver ele fora da delegacia já não era mais algo inocente. Era escolha, era intenção. E ela sabia disso. Não é uma boa ideia, ela respondeu. Dessa vez, Henrique demorou mais, muito mais. Tempo suficiente para ela começar a acreditar que talvez ele tivesse desistido. Que talvez aquilo finalmente terminasse ali. Até que o celular vibrou novamente. Só um café, em um lugar público, nada além disso. Lívia mordeu o lábio inferior, sentindo a própria resistência enfraquecer. Aquilo parecia inofensivo, mas no fundo, ela sabia que não era. Ela tentou lembrar de tudo que acreditava, de quem ela era, das escolhas que sempre evitou, mas nada disso parecia tão forte quanto a curiosidade que crescia dentro dela. Por que eu? Ela digitou quase sem perceber. A resposta veio rápida. Porque você não é como as outras. Aquilo atingiu direto, sem defesa, sem filtro. Lívia fechou os olhos, sentindo o coração acelerar ainda mais. Ela queria dizer não. Precisava dizer não, mas algo dentro dela já tinha decidido. Que horas? Ela escreveu. Assim que enviou, levou a mão à boca como se pudesse impedir a própria decisão. Do outro lado, Henrique respondeu quase no mesmo segundo. Amanhã, sem hesitar, sem dúvida, como se já soubesse que ela aceitaria. Lívia deixou o celular cair na cama e passou as mãos pelo rosto, tentando entender o que estava fazendo. Aquilo não era ela, nunca foi, e mesmo assim, estava acontecendo. Naquela noite, ela quase não dormiu. Cada vez que fechava os olhos, a imagem dele voltava. O olhar, a voz, a forma como ele parecia enxergar algo nela que ninguém nunca viu. E isso assustava, mas ao mesmo tempo prendia. No dia seguinte, enquanto se olhava no espelho, Lívia hesitou. Ainda dava tempo de desistir. Ainda dava tempo de apagar tudo, fingir que nunca aconteceu. Mas então o celular vibrou mais uma vez. Estou te esperando. O coração dela afundou. Ele já estava lá. Não era mais só uma ideia. Era real. E naquele momento, Lívia percebeu que estava prestes a cruzar uma linha que talvez nunca mais conseguiria desfazer. Sem saber que aquele encontro não seria apenas um café. Seria o começo de algo muito mais profundo e muito mais perigoso. Lívia demorou mais do que o normal para sair de casa. Trocou de roupa 2 vezes, depois mais uma. Nenhuma parecia certa. Não era vaidade, era dúvida. Cada peça que ela vestia parecia carregar uma pergunta silenciosa. O que exatamente ela estava indo fazer? Quando finalmente saiu, o sol da tarde parecia forte demais. Como se tudo estivesse claro, menos o que ela sentia por dentro. Durante o caminho, tentou se convencer de que era só um café. Nada além disso. Mas, no fundo, sabia que não era. Assim que chegou ao local, o coração dela acelerou antes mesmo de entrar. O café era simples, tranquilo, poucas pessoas. Um lugar onde ninguém prestaria atenção em ninguém. Talvez ele tivesse escolhido exatamente por isso. Ela respirou fundo e entrou. E então viu. Henrique já estava lá. Sentado no fundo, de costas parcialmente viradas, mas ainda assim impossível de não reconhecer. Sem o uniforme, ele parecia diferente, menos oficial, mais próximo. Mais perigoso, de um jeito que ela não sabia explicar. Quando ele levantou os olhos e a viu, não sorriu de imediato. Apenas observou, como se estivesse confirmando algo. Lívia sentiu o corpo inteiro reagir. Um leve arrepio percorreu seus braços, e por um segundo ela pensou em dar meia volta e ir embora. Mas não foi. Caminhou até ele. Oi, disse, com a voz mais baixa do que gostaria. Você veio? Ele respondeu, quase como uma constatação. Aquilo soou estranho,
como se, em algum nível, ele ainda não tivesse certeza. Ela se sentou, mantendo certa distância. O silêncio entre os dois não era confortável, mas também não era vazio. Havia algo ali, preenchendo cada segundo sem palavras. Eu achei que você não viria, ele disse, apoiando os braços na mesa. Eu também achei, ela respondeu, quase sem pensar. Henrique soltou um leve ar pelo nariz, como se tivesse achado aquilo curioso. E por que veio? A pergunta pegou ela desprevenida. Lívia desviou o olhar por um instante. Eu não sei, e era verdade. Ele a observou com mais atenção agora. Não como na delegacia, não de forma profissional, mas como alguém que estava tentando ler cada detalhe dela. Aquilo deixou Lívia desconfortável, mas ao mesmo tempo não fez ela querer sair. O garçom apareceu, quebrando o momento. Eles pediram algo simples, nada que realmente importasse, porque não era sobre o café. Nunca foi. Quando ficaram sozinhos novamente, Henrique inclinou levemente a cabeça, analisando ela de um jeito que parecia atravessar qualquer defesa. Você sabe que isso é errado, não sabe? Lívia sentiu o estômago apertar. Sei, e mesmo assim está aqui. Ela levantou o olhar, dessa vez firme. Você também está. Por um segundo, houve algo diferente no olhar dele, algo mais intenso. A diferença, ele disse, com a voz mais baixa, é que eu já devia saber melhor. Aquilo mudou o clima. Não era mais leve, não era mais curioso. Agora havia peso. Lívia percebeu, e mesmo assim, não se levantou. Então por que me chamou? Ela perguntou. Henrique não respondeu de imediato. Ele passou a mão pelo queixo, como se estivesse organizando algo dentro dele. Porque eu tentei ignorar, disse, finalmente, mas não consegui. O silêncio voltou, mas agora, mais denso. Você não faz ideia do que está mexendo, ele completou. Lívia franziu levemente a testa. Então me explica. Henrique olhou diretamente nos olhos dela, sem desviar, sem suavizar. Eu sou casado. As palavras caíram como um peso seco, sem preparação, sem rodeio. Lívia sentiu como se o ar tivesse sido puxado do ambiente. Por um instante, tudo ficou distante. Ela já suspeitava. No fundo, sabia. Mas ouvir aquilo era diferente. Era real demais. Era concreto. E ainda assim, ela não se levantou. Eu imaginei, disse, com a voz mais baixa. Henrique estreitou levemente os olhos. E isso não te fez ir embora? A pergunta ficou no ar. Lívia sentiu o próprio coração batendo mais forte, quase desconfortável. Deveria ter feito, mas não fez. Ela engoliu seco. Não, o olhar entre os dois se manteve, sem máscaras agora, sem desculpas. A verdade estava ali, exposta, errada, mas impossível de negar. Henrique recostou na cadeira, passando a mão pelo rosto por um instante, como se estivesse lutando contra algo. Isso não vai terminar bem, ele disse. Eu sei, Lívia respondeu, e mesmo assim, ele não terminou a frase. Não precisava, porque os dois já sabiam. Aquilo não era mais sobre certo ou errado, era sobre algo que já tinha começado, e que nenhum dos dois parecia disposto a parar. O café chegou à mesa, mas nenhum dos dois tocou, porque naquele momento o problema já não era mais o que estavam fazendo. Era o fato de que nenhum dos dois queria parar. E isso era exatamente o que tornava tudo ainda mais perigoso, e muito mais difícil de sair. O café esfriava lentamente sobre a mesa. Nenhum dos dois tocava na xícara, porque naquele momento não havia espaço para normalidade. Lívia mantinha os olhos fixos no líquido escuro à sua frente, tentando organizar o que sentia. Não era surpresa. Não exatamente. Parte dela já sabia que Henrique escondia algo, mas ouvir da boca dele mudava tudo, dava peso, dava forma, tornava impossível fingir que não existia. Do outro lado da mesa, Henrique a observava em silêncio, como se esperasse que ela reagisse, que se levantasse, que fosse embora, que fizesse o que qualquer pessoa sensata faria. Mas ela não fez. Você devia ir, ele disse, finalmente. A voz saiu mais baixa, menos firme do que antes. Lívia levantou os olhos devagar. E você quer que eu vá? A pergunta ficou suspensa entre os dois. Henrique não respondeu de imediato. Pela primeira vez desde que ela o conheceu, ele pareceu dividido. Não era o delegado seguro, nem o homem no controle.
Era alguém tentando segurar algo que já estava escapando. Eu quero fazer o certo, ele disse. Lívia sustentou o olhar. Isso não responde. O silêncio voltou, mais pesado. Henrique passou a mão pelo rosto, visivelmente incomodado. Eu não devia ter te chamado, murmurou. Mas chamou, eu sei. Lívia respirou fundo, sentindo o coração bater mais forte. Então não coloca isso só como erro. Você quis. Aquilo acertou. Ele travou o maxilar por um instante. Você acha que eu não sei disso? Então para de fingir que eu sou o problema aqui. Henrique inclinou levemente o corpo para frente, a expressão mais intensa agora. Você não é o problema. Então o que eu sou? A pergunta saiu sem filtro, sem proteção. Henrique a encarou em silêncio por alguns segundos, e quando falou, não havia mais espaço para dúvida. O que eu não consigo ignorar. Lívia sentiu aquilo atravessar direto, sem defesa, sem preparo. O coração dela disparou de um jeito que assustou. Era errado, ela sabia, mas aquilo também era real, e isso confundia tudo. Você tem uma vida, ela disse, tentando se manter firme. Uma esposa. A palavra pareceu pesar no ambiente. Henrique desviou o olhar por um instante. Eu sei. Então por que está aqui comigo? Dessa vez, ele não pensou tanto. Porque com você é diferente. Lívia soltou um leve riso nervoso. Todo mundo fala isso. Eu não sou todo mundo. Não, você é pior. Aquilo fez ele levantar o olhar novamente. Pior, porque você sabe exatamente o que está fazendo. O silêncio veio mais uma vez, mas agora mais exposto, sem camadas. Henrique não negou, não tentou suavizar. Eu devia ter parado no primeiro dia, ele disse. Lívia inclinou levemente a cabeça, mas não parou. Não, e não vai parar agora. A frase saiu como uma afirmação. E pela forma como ele ficou em silêncio, era exatamente isso. Lívia sentiu algo apertar dentro dela. Não era só atração, não era só curiosidade. Era mais profundo e mais perigoso. Isso vai machucar alguém, ela disse, quase em um sussurro. Henrique manteve o olhar nela. Já está machucando. Ela engoliu seco. Então por que continuar? Ele se inclinou um pouco mais, diminuindo a distância entre eles. A voz saiu mais baixa agora, porque eu não consigo fingir que você não existe. O mundo ao redor pareceu desaparecer por um instante. Só restava aquilo, a proximidade, a tensão, o erro claro e ainda assim inevitável. Lívia desviou o olhar, tentando recuperar o controle. Isso não é justo. Eu sei. Não comigo, nem com ela. Henrique ficou em silêncio, mas não se afastou. Você quer que eu vá embora? Ela perguntou novamente. Dessa vez, a pergunta era diferente, mais direta, mais perigosa, porque agora ela realmente esperava uma resposta. Henrique ficou alguns segundos sem dizer nada, o suficiente para que o coração dela apertasse. E então, não, simples, sem hesitação, sem defesa. Aquilo foi tudo. Lívia fechou os olhos por um instante, e naquele segundo ela soube. Sabia que estava cruzando uma linha, sabia que não tinha volta, mas, ainda assim, não se levantou. Quando abriu os olhos novamente, encontrou o olhar dele esperando. Firme, decidido, errado, e exatamente por isso, impossível de ignorar. Do lado de fora, o movimento seguia normal. Pessoas entrando e saindo, conversando, vivendo suas próprias rotinas. Mas naquela mesa, tudo já tinha mudado. O café ficou intocado, porque, naquele momento, o gosto que dominava não era o da bebida, era o do risco, e da escolha que nenhum dos dois parecia disposto a desfazer. E foi exatamente ali, sem perceber, que eles deixaram de ser apenas dois desconhecidos, e passaram a ser parte de algo muito mais complicado, algo que em breve não ficaria mais escondido. Depois daquele encontro, Lívia tentou se afastar, tentou mesmo. Nos dias seguintes, evitou olhar o celular com a mesma frequência. Respondeu menos, demorou mais, criou pequenas distâncias, como se isso fosse suficiente para apagar o que já tinha começado. Mas não era, porque Henrique não desapareceu. Ele continuou ali, presente, constante e, pior, paciente. Não pressionava, não cobrava, mas também não deixava ela ir, e isso mexia ainda mais. Espero que seu dia tenha sido tranquilo. Se cuida. Não precisa responder agora. Mensagem simples,
mas carregadas de algo que ela não conseguia ignorar. Lívia percebia. Aquilo não era impulso, era controle. Ele sabia exatamente até onde ir e exatamente quando parar. Numa dessas noites, enquanto tentava assistir qualquer coisa para distrair a mente, o celular vibrou novamente. Ela já sabia quem era. Ficou olhando para a tela acesa por alguns segundos antes de abrir. Estou perto da sua rua. O coração dela disparou na hora. Aquilo era diferente. Muito diferente. Não era mais conversa. Não era mais distância. Era presença. Real, imediata. Não faz isso, ela respondeu rápido. Dessa vez, não havia hesitação. Só quero te ver. Lívia levantou da cama, andando de um lado para o outro no quarto. Aquilo estava indo longe demais. Muito rápido. Isso não pode acontecer. Ela digitou. Demorou. Alguns segundos que pareceram longos demais. Até que a resposta chegou. Então me diz para ir embora. Ela parou, com o celular na mão, o coração acelerado. A resposta estava ali. Simples, fácil. Era só mandar ele ir embora. Encerrar tudo. Voltar ao controle. Mas ela não digitou, não respondeu, não fez nada. E o silêncio falou por ela. Minutos depois, outra mensagem apareceu. Estou no final da rua. O corpo dela reagiu antes da mente. Lívia foi até a janela. Abriu a cortina com cuidado e viu um carro parado, faróis apagados, mas ele estava lá, esperando por ela. Aquilo fez tudo parecer ainda mais real, mais perigoso, mais impossível de ignorar. Ela encostou a testa no vidro, fechando os olhos por um instante. O que ela estava fazendo? O que estava prestes a fazer? Aquilo não era mais um erro pequeno, era escolha, era decisão, e as consequências já estavam vindo junto. O celular vibrou mais uma vez. Eu não vou sair daqui sem te ver. Aquilo não era um pedido, era quase uma certeza. Lívia sentiu um frio subir pelo corpo. Parte dela queria desligar o celular, apagar tudo, fingir que nada existia. Mas outra parte já estava caminhando em direção à porta. Ela pegou a bolsa sem pensar muito. Parou por um segundo antes de sair. Ainda dava tempo de voltar. Ainda dava tempo de parar. Mas no fundo, ela sabia. Se abrisse aquela porta, nada mais seria como antes. Mesmo assim, ela abriu. A noite estava silenciosa. O ar mais frio do que o normal. Cada passo parecia mais alto do que deveria. Quando chegou perto do carro, o coração já estava completamente fora de ritmo. Henrique saiu do carro devagar, sem pressa, sem surpresa, como se soubesse que ela viria. Eles ficaram alguns segundos se olhando, sem falar nada, sem saber por onde começar, até que ele quebrou o silêncio. Você veio. A voz dele saiu mais baixa do que o normal. Lívia respirou fundo. Eu não devia, eu sei, mas nenhum dos dois se afastou. Nenhum dos dois tentou encerrar. O erro estava ali, claro, visível. E ainda assim, nenhum deles parecia disposto a parar. Henrique deu um passo mais próximo, dessa vez invadindo o espaço dela, sem disfarçar, sem recuar. Lívia sentiu a respiração falhar por um segundo. Isso já passou do limite. Ela disse, quase em um sussurro. Já, ele respondeu. Então por que você veio? Ele a encarou diretamente, sem desviar. Porque eu precisava ter certeza. Certeza de quê? O silêncio durou apenas um segundo, mas foi o suficiente. De você. Aquilo fez o coração dela disparar ainda mais, sem aviso, sem proteção. Henrique levantou a mão devagar, como se desse a ela tempo de recuar. Mas ela não recuou. Os dedos dele tocaram levemente o rosto dela. E naquele momento, tudo parou. O mundo, o tempo, a razão. Lívia sabia exatamente o que estava acontecendo. Sabia que aquele era o ponto sem volta. E mesmo assim, não se afastou. E foi exatamente ali, antes mesmo de qualquer palavra, que ela percebeu. Ela já tinha ido longe demais. O toque dele ainda estava no rosto dela. Leve, mas suficiente para bagunçar tudo. Lívia não se moveu, nem para frente, nem para trás. Ficou ali, presa naquele instante, como se qualquer decisão fosse mudar tudo de forma definitiva. E no fundo, ela sabia que já tinha mudado. Henrique também não se apressou. O olhar dele desceu lentamente dos olhos dela até os lábios e voltou, como se estivesse confirmando algo que já não dava mais para negar.
Última chance de parar, ele disse em voz baixa. Aquilo não soou como aviso, soou como despedida de um limite. Lívia sentiu o coração bater mais forte. Ela sabia o que aquilo significava. Se dissesse sim, tudo acabaria ali. Se ficasse em silêncio, tudo começaria de verdade. E foi exatamente o que aconteceu. Ela não disse nada. Henrique soltou um leve ar, quase imperceptível, e então puxou ela um pouco mais para perto. O beijo não foi brusco, nem desesperado, foi lento, como se ambos soubessem exatamente o peso daquele momento, como se cada segundo fosse importante demais para ser apressado. Lívia sentiu o corpo reagir de um jeito que nunca tinha sentido antes. Não era só físico, era emocional, era confuso, era intenso, e acima de tudo, era novo. Quando se afastaram, o silêncio voltou, mas agora completamente diferente. Mais pesado, mais íntimo, mais perigoso. Ela abriu os olhos devagar, ainda tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Henrique passou a mão pelo rosto, como se estivesse tentando se recompor. Isso não devia ter acontecido, ele disse, mas a voz não tinha convicção. Lívia respirou fundo, mas aconteceu. Eles se olharam novamente, e dessa vez não havia mais dúvida, nem tentativa de negar. O limite já tinha sido ultrapassado. Você precisa ir, ele disse, dando um pequeno passo para trás. Aquilo pegou ela de surpresa. Agora. Depois disso, Henrique sustentou o olhar. Justamente por causa disso, Lívia sentiu algo estranho dentro dela. Não era rejeição, era outra coisa, algo mais profundo. Você vai fingir que isso não aconteceu? Ela perguntou. Ele demorou um segundo. Não. Então o que isso foi? Henrique passou a mão na nuca, visivelmente incomodado. Foi o erro que a gente sabia que ia cometer. Aquilo doeu mais do que ela esperava. Só isso, ele não respondeu de imediato. E esse silêncio disse mais do que qualquer palavra. Lívia desviou o olhar, sentindo um aperto no peito. Entendi. Ela deu um pequeno passo para trás. Mas antes que pudesse se afastar completamente, Henrique segurou o braço dela. Não com força, mas com firmeza suficiente para impedir que ela fosse embora daquele jeito. Não faz isso, ele disse. Ela olhou para ele, confusa. Isso o quê? Fingir que não significou nada. O coração dela apertou ainda mais. Então me diz o que significou. Henrique ficou em silêncio, e dessa vez, parecia mais difícil para ele responder. Eu não posso te dar o que você merece, ele disse, finalmente. Lívia soltou um leve riso sem humor. Você nem sabe o que eu mereço. Sei o suficiente. Então por que começou? A pergunta saiu mais firme agora, mais direta, mais verdadeira. Henrique a encarou por alguns segundos, e então respondeu, porque eu não consegui parar. Aquilo não ajudava, não resolvia, mas também não afastava. Na verdade, só complicava ainda mais. Lívia puxou o braço devagar, se soltando. Dessa vez, ele não impediu. Isso vai dar errado, ela disse. Já deu. E mesmo assim, ela não terminou a frase. Não precisava. Henrique completou. E mesmo assim a gente continua. O silêncio caiu entre os dois mais uma vez. Mas agora não havia mais inocência. Não havia mais dúvida. Só a certeza de que algo errado tinha começado. E nenhum dos dois parecia disposto a parar. Lívia deu mais um passo para trás. Depois outro, sem tirar os olhos dele, como se estivesse tentando se afastar, mas sem conseguir de verdade. Vai embora, ela disse, dessa vez mais baixa. Henrique assentiu de leve, mas não entrou no carro imediatamente. Ficou ali, olhando, como se estivesse gravando aquele momento. Ou talvez tentando entender como tinha chegado até ali. Lívia virou de costas e começou a caminhar de volta para casa, cada passo mais pesado do que o anterior. Quando entrou, encostou a porta devagar e ficou ali, parada, sem se mexer, sem pensar, sentindo tudo ao mesmo tempo. O erro, a intensidade, a confusão e algo mais que ela ainda não sabia nomear, mas que já estava crescendo dentro dela. Do lado de fora, o carro dele ainda não tinha saído. E de alguma forma, isso só tornava tudo ainda mais difícil de ignorar, porque no fundo, ela sabia, aquilo não tinha terminado, nem de longe. Na verdade, estava só começando.
Naquela noite, Lívia não conseguiu dormir. Não era só pelo que tinha acontecido, era pelo que aquilo significava. Cada vez que fechava os olhos, revivia o momento. O toque, o olhar, a forma como ele disse que não conseguia parar. E isso mexia mais do que deveria. Ela virou de um lado para o outro na cama, tentando encontrar algum tipo de paz que não vinha. Porque no fundo sabia, não era só um erro. Já tinha se tornado algo maior. Na manhã seguinte, acordou com o celular na mão. Nem lembrava de quando tinha pegado. A tela mostrava uma nova mensagem. Henrique, me desculpa por ontem. Simples, direta, mas carregada. Lívia ficou olhando para aquilo por alguns segundos. Desculpa pelo quê? Pelo beijo, pela presença ou por ter mexido com algo que ele não poderia sustentar. Ela não respondeu. Pelo menos, não de imediato. Levantou, tentou seguir a rotina, mas nada parecia normal. Tudo parecia meio fora do lugar, como se algo tivesse mudado dentro dela e não tivesse mais como voltar. Horas se passaram, e ela ainda não tinha respondido. Até que outra mensagem chegou. Eu não queria te confundir. Aquilo fez ela parar. Confundir? Lívia respirou fundo antes de digitar. Então por que fez aquilo? Demorou. Dessa vez, Henrique não respondeu rápido. Minutos passaram, longos demais, até que finalmente veio. Porque eu quis. A resposta foi seca, sem defesa, sem desculpa, e de alguma forma, mais sincera do que qualquer outra coisa. Lívia sentiu o coração apertar, e agora ela digitou. A resposta demorou mais uma vez, e quando veio, mudou tudo. Agora a gente precisa ter cuidado. A palavra ecoou na mente dela. Aquilo não era um fim, era continuação, só que escondida, mais errada, mais perigosa. Cuidado com quem? Ela perguntou. Henrique respondeu rápido dessa vez, com todo mundo. Lívia fechou os olhos por um instante. Era isso. Eles tinham cruzado uma linha, e agora estavam tentando aprender a viver depois dela. Mas não parar, nunca parar. Naquela tarde, ela saiu de casa para tentar esfriar a cabeça. Precisava respirar, pensar, se afastar um pouco daquela pressão. Mas nem isso funcionou. Porque, mesmo longe, ele continuava presente. Na cabeça, nos pensamentos, nas dúvidas e, principalmente, na vontade. Quando voltou para casa, o celular vibrou novamente. Outra mensagem. Hoje não posso falar muito. Ela franziu a testa. Por quê? Demorou alguns segundos. Estou em casa. Aquilo foi como um choque. Lívia ficou parada, olhando para a tela. Em casa, com a esposa. A realidade bateu de uma vez. Não era só errado, era real, era concreto. Existia outra pessoa ali, alguém que não sabia de nada, alguém que estava sendo enganado. E naquele momento, Lívia sentiu algo diferente. Não era só culpa, era desconforto. Um peso que antes não tinha aparecido com tanta força. Então fica com ela. Ela digitou. A resposta demorou mais dessa vez. Como se ele tivesse pensado muito antes de escrever. Não é tão simples. Lívia soltou um leve riso sem humor. É exatamente simples. Dessa vez, Henrique demorou ainda mais. E quando respondeu, foi direto. Se fosse simples, eu não estaria falando com você. Aquilo fez o coração dela apertar. De novo. Sempre de novo. Era como se cada resposta dele puxasse ela mais para dentro. Mais fundo, mais longe de qualquer saída. Isso vai dar problema, ela escreveu. A resposta veio quase imediata. Eu sei. E mesmo assim você continua. E você também. O silêncio tomou conta da conversa. Porque, dessa vez, não havia como negar. Nenhum dos dois era vítima. Nenhum dos dois estava sendo enganado. Os dois sabiam exatamente o que estavam fazendo. E ainda assim, continuavam. Lívia deixou o celular de lado e se jogou na cama, encarando o teto. Tentando entender como tinha chegado até ali. Como algo que parecia pequeno, tinha se tornado tão grande, tão complicado, tão difícil de sair. Ela levou a mão ao rosto, fechando os olhos com força. Mas não adiantava, porque no fundo, ela já sabia, aquilo não ia acabar tão cedo. E quando acabasse, não seria de um jeito leve, nem simples, nem sem dor. E pela primeira vez, ela começou a perceber, talvez já fosse tarde demais para sair disso inteira.
Os dias seguintes passaram mais rápidos e mais perigosos. O que antes era dúvida, agora era rotina. Mensagens escondidas, horários calculados, silêncios estratégicos. Tudo começou a girar em torno de algo que não podia ser visto. E isso só tornava tudo mais intenso. Lívia já não tentava mais negar. Ela sentia. E sabia que ele também. As conversas ficaram mais frequentes, mais pessoais, mais difíceis de ignorar. Queria te ver. Hoje não dá. Então amanhã. Sempre assim. Nunca direto demais. Nunca exposto demais. Mas sempre presente. Até que, em uma tarde aparentemente comum, tudo mudou um pouco mais. Passa aqui hoje. A mensagem chegou sem aviso. Sem contexto. Sem explicação. Lívia franziu a testa. Aqui onde? A resposta veio logo, no meu escritório. O coração dela acelerou na hora. Aquilo era diferente, muito diferente. Não era um lugar neutro, não era um encontro escondido em um café qualquer. Era o espaço dele, o mundo dele, e isso aumentava o risco. Isso é loucura, ela respondeu. Henrique demorou alguns segundos. Eu sei. Então por que está pedindo isso? A resposta veio curta. Porque eu quero te ver. Lívia ficou parada, olhando para a tela. Aquela frase, sempre aquela frase, simples, direta e impossível de ignorar. Ela tentou pensar com clareza. Delegacia, ambiente de trabalho, pessoas ao redor. Qualquer erro ali acabava com tudo. Alguém pode ver, ela digitou. Não vai. Confiante demais, como sempre. Você não pode garantir isso. Dessa vez, ele demorou um pouco mais. Eu sei o que estou fazendo. Aquilo deveria tranquilizar, mas fez o oposto. Porque Lívia começou a perceber algo que até então evitava enxergar. Henrique não estava só envolvido. Ele estava confortável com aquilo. E isso era perigoso. Muito mais do que ela. Eu não sei se devo ir, ela escreveu. A resposta veio mais lenta. Então não vem. Aquilo foi inesperado, sem insistência, sem pressão, mas com um peso diferente. Como se pela primeira vez ele estivesse disposto a deixar a decisão totalmente com ela. E isso mexeu ainda mais. Porque agora não havia desculpa, não havia impulso. Era escolha pura. Minutos passaram. Lívia ficou sentada na cama, olhando para o celular, sentindo o coração bater mais forte a cada segundo. Ela sabia o que deveria fazer, mas também sabia o que queria fazer. E essas duas coisas já não eram mais as mesmas. Sem perceber, pegou a bolsa, levantou e saiu. Durante o caminho, o silêncio dentro do carro parecia gritar. Cada pensamento vinha mais alto que o outro. Isso está errado. Você devia voltar. Ainda dá tempo. Mas nenhum deles foi suficiente. Quando chegou perto da delegacia, o coração já estava completamente fora de controle. Ela parou por alguns segundos antes de descer. Observou o movimento. Pessoas entrando e saindo, normal. Tudo parecia normal, menos ela. Lívia respirou fundo e entrou. O ambiente trouxe de volta a primeira vez que esteve ali. Mas agora era diferente. Agora ela sabia exatamente por que estava ali. E isso mudava tudo. Ela caminhou com passos controlados, tentando não demonstrar nervosismo, até que chegou na porta. A sala dele. Ficou parada por alguns segundos, pensando, hesitando, mas no fundo já tinha decidido. Bateu. Pode entrar. A voz dele veio firme, como sempre. Mas quando ela abriu a porta, Henrique mudou. O olhar, a postura, tudo. Por um segundo ele ficou apenas olhando, como se não esperasse de verdade que ela viesse, ou como se tivesse esperado demais. Ele fechou a porta atrás dela, e aquele pequeno gesto mudou o ambiente completamente. Agora não era mais um lugar público, era fechado, reservado, perigoso. Você veio, ele disse, mais baixo. Lívia tentou manter o controle. Eu não devia. Eu sei, mas ninguém abriu a porta, ninguém chamou, ninguém interrompeu. O silêncio cresceu entre os dois, denso, carregado. Henrique deu um passo na direção dela, devagar, sem pressa, como se estivesse testando o limite mais uma vez. E Lívia não recuou. Isso está ficando cada vez pior, ela disse. Está, e a gente continua.
Continua. As respostas vinham sem resistência agora, sem tentativa de esconder. Era claro, direto, errado, e ainda assim, inevitável. Henrique parou perto dela, perto demais, o suficiente para que ela sentisse a respiração dele, o suficiente para que tudo ficasse mais difícil de ignorar. Você devia ir embora, ele disse, mas não se afastou, não abriu espaço, não criou distância. Aquilo não era um pedido, era quase um teste. Lívia olhou diretamente para ele. Então abre a porta. Henrique ficou em silêncio, por 1 segundo, 2, 3, e não se moveu. O ar parecia mais pesado agora, mais quente, mais carregado. Sem aviso, do lado de fora, passos se aproximaram pelo corredor, e naquele instante, tudo mudou. Os passos no corredor ficaram mais próximos. Lívia sentiu o corpo travar. O coração bateu tão forte que parecia impossível alguém do lado de fora não ouvir. Henrique reagiu na hora, sem pensar, sem hesitar. Segurou o braço dela e a puxou suavemente para o lado, tirando-a da linha direta da porta. Fica quieta, ele disse em voz baixa. O instinto dele era rápido, acostumado com pressão, com risco. Mas naquele momento não era um caso, era pessoal. Os passos pararam do lado de fora, uma batida leve na porta. Dr. Henrique, a voz masculina atravessou o silêncio como um alerta. Lívia prendeu a respiração. Henrique passou a mão rapidamente pelo rosto, ajustando a postura, voltando ao papel, ao controle. Um momento respondeu firme. Ele olhou para Lívia. O olhar mudou completamente. Agora não havia espaço para emoção, só decisão. Ali, ele apontou discretamente para uma área lateral da sala, parcialmente fora do campo de visão direto da porta. Lívia se moveu rápido, tentando não fazer barulho. Cada passo parecia alto demais, cada segundo longo demais. Henrique caminhou até a mesa, pegou alguns papéis como se estivesse no meio de algo importante. Respirou fundo e então abriu a porta. Um policial entrou. Desculpa interromper, doutor. Precisamos da sua assinatura em um relatório. Henrique assentiu, mantendo a expressão neutra. Pode deixar aí. O homem entrou alguns passos, o suficiente para que o risco aumentasse. Lívia ficou imóvel, o coração acelerado. O policial colocou os papéis sobre a mesa. Olhou rapidamente ao redor. Por 1 segundo, longo demais. Henrique percebeu. Mais alguma coisa? Perguntou direto. O tom não deixava espaço para prolongar. Não, senhor. O homem assentiu e saiu. A porta se fechou. O silêncio voltou. Mas agora, diferente. Mais pesado. Mais real. Henrique travou a mandíbula por um instante, como se estivesse segurando a tensão que não podia demonstrar. Lívia saiu devagar do lugar onde estava. Isso foi por pouco, ela disse, com a voz baixa. Muito pouco, ele respondeu. Os dois se olharam, e pela primeira vez desde o início, o medo ficou claro. Não era mais só emoção, não era mais só desejo, era risco de verdade, consequência, exposição. Isso precisa parar. Lívia disse, mas a voz não tinha força suficiente. Henrique percebeu. Precisa, ele concordou. Silêncio, mas ninguém se moveu, ninguém abriu a porta, ninguém encerrou. Se alguém tivesse entrado mais um passo, ela começou. Não entrou, ele interrompeu. Direto, como se quisesse cortar o pensamento antes que ganhasse força. Mas podia. Mais silêncio, mais verdade, mais tensão. Lívia passou a mão pelo braço, claramente nervosa agora. Isso não é só errado, isso é perigoso. Henrique a observava com atenção. Eu sei. Então por que parece que você está tranquilo? Ele soltou um leve ar. Porque eu estou acostumado com pressão. Isso não é pressão de trabalho. Eu sei. Então para de agir como se fosse. Aquilo atingiu. Henrique desviou o olhar por 1 segundo. O suficiente para mostrar que ela estava certa. Você devia ir. Ele disse novamente, mas dessa vez era diferente, mais sério, mais real, agora de verdade. Lívia hesitou. O corpo ainda não acompanhava a decisão. E depois, Henrique não respondeu imediatamente. Depois a gente vê. Resposta fraca, incompleta. E ela percebeu. Isso não vai parar. Vai? Ele ficou em silêncio. E esse silêncio respondeu tudo.
Lívia sentiu o peito apertar. Então não mente. Henrique levantou o olhar. Direto. Eu não quero que pare. Pronto, dito. Sem defesa. Sem filtro. Aquilo fez o coração dela acelerar de novo. Mesmo depois de tudo. Mesmo com o risco. Mesmo com o medo. Isso vai destruir alguém, ela disse. Já está. A resposta veio baixa, mas pesada. Lívia desviou o olhar. A mente dela começava a processar algo que até então evitava. Isso não era só sobre eles. Nunca foi. Henrique deu um passo mais próximo, mas dessa vez havia algo diferente. Não era só desejo, era tensão, era conflito. Vai embora, ele disse, mais firme. Lívia assentiu levemente. Caminhou até a porta. A mão dela parou na maçaneta. Por um segundo, um único segundo, como se aquele gesto fosse mais difícil do que deveria. Ela olhou para trás. Henrique ainda estava ali, parado, olhando sem tentar impedir, mas também sem conseguir se afastar de verdade. E naquele momento, Lívia entendeu algo que mudou tudo. Aquilo não era mais um erro passageiro. Era uma situação que já tinha saído do controle dos dois. Ela abriu a porta. O corredor estava normal, silencioso, seguro, mas por dentro, nada estava seguro, nada estava sob controle. E enquanto caminhava para sair dali, uma sensação começou a crescer, uma certeza desconfortável, de que aquilo estava muito perto de explodir, e quando explodisse, não ia atingir só eles. Lívia tentou seguir a vida como se nada tivesse acontecido, mas não conseguiu. Nos dias seguintes, tudo parecia fora do lugar. As conversas com Henrique continuavam, mas agora carregadas de um peso diferente. Não era mais só desejo, era medo, era tensão, era a sensação constante de que algo estava prestes a dar errado. E deu. Naquela tarde, o celular dela vibrou enquanto estava sentada na sala. Número desconhecido. Ela quase ignorou, mas algo fez ela atender. Lívia, a voz do outro lado era feminina. Calma, controlada, mas fria. Sim, quem é? Houve um pequeno silêncio, curto, pesado. Acho que você sabe quem eu sou. O corpo de Lívia gelou. O ar pareceu desaparecer. Eu sou a esposa do Henrique. Tudo parou. Naquele instante, tudo caiu. Cada mensagem, cada encontro, cada erro, tudo voltou de uma vez. Lívia tentou falar, mas a voz falhou. Não precisa fingir, a mulher interrompeu. Eu já sei de tudo. Silêncio. Um silêncio que esmagava. Ele esqueceu o celular em casa hoje. Ela continuou. E, diferente de você, eu não precisei esconder nada para olhar. Lívia sentiu o coração despencar. Era o fim. Não tinha mais como negar. Não tinha mais como fugir. Você acha que ele gosta de você? A mulher perguntou. A pergunta veio calma demais. E isso doeu mais. Lívia não respondeu. Eu também achei isso um dia. Aquilo atingiu fundo. Sem grito, sem ataque, só verdade. Mas homens como ele não mudam. Só mudam de pessoa. As palavras ficaram pesadas, difíceis de ignorar. Fica tranquila. A mulher continuou. Eu não vou brigar com você. Isso surpreendeu, mas não aliviou, porque o problema nunca foi você. Outro silêncio. Foi ele. A ligação caiu, sem despedida, sem drama, sem volta. Lívia ficou parada, com o celular na mão, sem reação, sem defesa, sentindo tudo desmoronar ao mesmo tempo. Minutos depois, o celular vibrou novamente. Henrique, ela olhou para o nome na tela. O mesmo nome que antes fazia o coração acelerar. Agora pesava. Ela deixou tocar. Não atendeu. A ligação parou. E outra começou. E outra, mas dessa vez, ela não cedeu. Lívia fechou os olhos, sentindo uma lágrima cair. Não era só tristeza, era decepção, era aprendizado, era o peso de ter ido longe demais, com alguém que nunca poderia dar o que ela achou que estava recebendo. Ela bloqueou o número, sem hesitar, sem voltar atrás. E pela primeira vez desde o começo, escolheu a si mesma. O silêncio que ficou depois disso não era vazio, era necessário, porque algumas histórias não terminam com amor, terminam com lição, e essa custou caro demais para ser ignorada. E você, o que faria no lugar dela? Você acha que ela fez certo em se afastar ou já era tarde demais?
Deixa seu like, comenta sua opinião e compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir isso.